Olá, estamos de volta para o nosso comentário dominical no portal Jogo Aberto e hoje eu quero pedir que você dê um like lá no YouTube, onde a gente publica os comentários do jogoaberto.com e fazer hoje uma espécie de retrospectiva da política do estado do Piauí com essa ascensão do senador Ciro Nogueira Filho para o gabinete civil do presidente Bolsonaro. O Piauí é um estado que já teve muito poder em Brasília, especialmente na época, vamos chamar de era Petrônio Portela. A era Petrônio Portela que foi o maior comandante político da história do Piauí até hoje. Ele tinha uma dinastia no poder, organizado, competente politicamente. Foi governador do Piauí na oposição, se casou com uma filha do governador de quem ele fazia oposição e terminou entrando na oligarquia dos Freitas, Gaioso, Castelo Branco, que era um grupo político que dominava o Piauí do extremo sul ao extremo norte, com as principais lideranças elegendo governadores sucessivamente. E com eles vieram muitos. Mas quem se destacou em Brasília, como se destacou Petrônio Portela? Eu fiz aqui, em tópicos, eu vou mostrar para vocês, como a ascensão de Petrônio. Petrônio era contra os generais. Eu cheguei a ouvir uma fita do Petrônio Portela, governador, discursando no Palácio do Karnak contra a Revolução de 64. E uma voz, e quando ele chamava os generais de gorilas, uma voz lá atrás gritava: Petrônio, Petrônio. Era o desembargador Simplício Dias que pedia para o Petrônio ter calma. Experiente, uma raposa do judiciário, o desembargador Simplício Mendes pedia que o Petrônio tivesse cautela. E o Petrônio, mesmo assim, indiciado como de esquerda na época, terminou indo para Brasília como senador da República, e lá ele foi entrando, foi se entrosando, e em pouco tempo passou a ser um homem de confiança dos generais, a ponto de ser vice-presidente do Senado na chapa de Ranieri Mazzilli. O senador Ranieri Mazzilli teve a infelicidade de viajar a Paris naquele avião que caiu no aeroporto de Orly, na França, vindo a falecer e abrindo espaço para que Petrônio ascendesse politicamente ao assumir a presidência do Senado da República. Nesse mesmo avião que morreu Ranieri Mazzilli, morreu a socialite carioca, Leila Diniz, e o grande cantor brasileiro Agostinho dos Santos. Petrônio, assim, começa a acender a sua estrela política em Brasília. Depois de lá, Petrônio, já como articulador, como presidente do Senado, eis que um dos generais o convida para o Ministério da Justiça. Ora, o Ministério da Justiça, numa revolução, na chamada Governo da Revolução de 64, Petrônio passou, juntamente com Golbery, a formar uma dupla diabólica para enfrentar o MDB e outros pequenos PCdoB, partidos de oposição. Mas vejam bem, Petrônio foi o maior ícone da política do Piauí em Brasília por força do regime de 64. Depois nós tivemos outros ministros, Hugo Napoleão, brilhante, 3 vezes ministro de Estado, 3 vezes ministro da Educação, ministro depois da Cultura e depois das Comunicações. 3 vezes ministro do Estado. Eu acho que para ter um outro feito desses no Piauí, não me lembro de alguém com 3 vezes ministro de Estado, devido ao seu estilo elegante, de gentleman, de homem, filho de embaixador, com uma educação invejável.
E quem não queria ter educação, que tem o Hugo Napoleão, que é um gentleman, e todo mundo sabe disso, incapaz de atacar ninguém. Então vejam bem, mas a política do Piauí teve ainda mais 2 ministros, não é? Foi convidado para o ministério, depois de Freitas Neto, o piauiense João Henrique, no mandato tampão, de 10 meses no governo de Fernando Henrique, e no final do governo Dilma, que foi cassada pelo Congresso, o deputado piauiense e deputado federal Marcelo Castro, que foi para o Ministério da Saúde. Feito essa análise da política do Piauí, de quem foi quem na política do Piauí, eu queria lembrar que os cearenses, nesses momentos de poder central em Brasília, eles se unem em benefício do Estado. Daí que eu tenho dito que está na hora de pisar no freio nessa sucessão. Mal Ciro assumiu a Casa Civil, já estão falando em candidatura de Silvio Mendes, de João Vicente, de Margarete Coelho. Gente, pisem no freio. O momento é de usufruir lucros, buscar apoio, levar projetos para Brasília. E eu quero lembrar aqui que melhor do que levar o Rio Parnaíba para os municípios em projetos de adutoras, é pegar os municípios do semiárido e levar com o mesmo nome de Nova Jacobina, Novo São Francisco, Nova Conceição, leva a população, que é uma cidade pequenininha, de 400, 500 casas, faz essas casas populares na margem do Parnaíba e fazer o transbordo de cidade e povo para a margem do rio, com casas populares bem feitas, lagoa de estabilização para não jogar os dejetos no rio, e fazer, não é? Fazer uma revolução no país, tirar as pessoas que sofrem nas caatingas do semiárido para as margens do Parnaíba. Eu costumo dizer que ninguém sabe da distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza. 860 quilômetros, 400 para Teresina e 660 para Fortaleza. E pouca gente sabe a distância de onde nasce o Parnaíba, lá em Alto Parnaíba, lá no extremo sul, na Serra da Tabatinga, e quantos quilômetros tem o rio Parnaíba, cortando todo o Piauí, dividindo com o Maranhão. Agora não é com Goiás, é com Tocantins. Olha, a gente dividiu o Piauí com Goiás, depois agora com Tocantins e com o Maranhão, pois o rio Parnaíba nasce lá na pontinha do nosso mapa, lá em cima. Sabe quanto ele mede? 1.600 quilômetros de sua nascente ao Atlântico. Gente, 1,5 vezes a distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza. E agora eu pergunto, vocês têm noção de quantas cidades, quantos municípios tem de São Luís do Maranhão até Fortaleza, dentro do Maranhão e dentro do Piauí? E sabe quantos tem o Piauí nas margens do Parnaíba, com esses 1.600 quilômetros de rio Parnaíba? Pois só tem somente 17 municípios. Qual é a grande ideia? O que manda a inteligência? Vamos fazer como pensava Alberto Silva. Vamos fazer o transbordo de povo, de cidade, do semiárido, da caatinga, da miséria, da fome, onde só tem mato seco, onde só tem víboras, não tem nada de grandeza, caveiras de animais, e leva essa gente para ser feliz, para morar na margem do rio, com projeto irrigado, com acompanhamento da Secretaria de Agricultura, do EMATER, orientando o plantio de fruticultura, de legumes, de verduras, para exportação, gente. Engrandecer o Piauí, o momento é esse. Governador, faça um projeto e leve a proposta para o Gabinete Civil do piauiense Ciro Nogueira,
Como comandante político do Estado, Vossa Excelência deve mandar a sua equipe pisar no freio. Parem, vamos primeiro trabalhar. Nós temos mais de um ano justinho daqui para julho do ano que vem para as convenções. Para que se debater tanto na televisão local candidatura de governador? Isso é falta de imprensa competente. Isso é falta de jornalistas preparados para sugerir projetos, propostas de desenvolvimento. Parem de fazer politicagem o dia todo, de escolher candidato. Já estão escolhendo o João Vicente com o Silvio Mendes. Parem com isso. Por que a imprensa do Piauí não orienta o governador, não orienta a bancada federal para o apoio a grandes projetos de desenvolvimento? Essa proposta chegou ao conhecimento do governador Wellington Dias, através de um assessor dele, que é muito amigo meu, e ele perguntou de quem é essa ideia do transbordo de cidade do semiárido e do seu povo para a margem do Parnaíba. Porque eu viajei, senhor, de São Paulo até o Piauí, e quando o avião que vem direto, quando chega em Barreiras, na Bahia, o avião vira em direção a Teresina e ele vem por cima do rio Parnaíba. E eu vim fotografando o rio Parnaíba no meu celular, fotografando. Aí eu vi o tanto quanto a ignorância, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, a ignorância é que extravanca o progresso. E é verdade. Se nós temos 1.600 quilômetros e apenas 17 municípios nas margens do Parnaíba, enquanto que de São Luís a Fortaleza são mais de 40. São mais de 40, eu acredito. Em apenas 1.060 quilômetros, não é? 400 de São Luís para Teresina e 660 de Teresina para Fortaleza. Gente, dá para povoar as margens do Parnaíba com um projeto social da maior magnitude, com planos, com planejamento de resultados positivos, com a certeza de que vai dar certo. Leva a cidade e o povo, canais de irrigação, casas da Caixa Econômica. Eles vão pagar a casa, não vai ser de graça, mas vão ter do lado um projeto irrigado para ficar ricos, deles até milionários, com a produção da fruticultura, de legumes, de verduras, de grãos, nas margens do Parnaíba, saindo da miséria para a riqueza, que é o que proporciona esse rio Parnaíba, um rio esquecido e abandonado. Eu queria fazer esse comentário para dizer que a presença de Ciro Nogueira muda tudo. Ele já desarmou o espírito, e com a mãe dele no lugar dele no Senado, é hora do governador estender a mão. Vocês foram aliados até ontem. Ele apoiou a candidatura do governador Wellington Dias. E o governador Wellington Dias apoiou a reeleição de Ciro. Não está distante de conversar. Manda o Rafael pisar no freio, até porque o Ciro poderá não mais ser candidato a governador. E quem seria? Aí é um caso de se negociar o que seria melhor para o Piauí. E se buscar uma alternativa que pudesse até unir mais a política do Estado. Em suma, gente, primeiro o Piauí, depois os interesses pessoais, depois a politicagem infernal. Esse é o Estado que mais se faz politicalha. Diariamente você liga a televisão, jornalistas, comentaristas, deles imaturos ainda, despreparados, que não sabem nem onde canta a coruja, que não sabem nem onde está o canto da coruja. Pensa, porque está no canal de televisão, ele entende política e começa a emitir opiniões que eu fico aqui assistindo. Tem hora que eu saio do canal porque eu não aguento ver tanta estupidez política. Gente, política é a coisa mais séria. Política é o social. Política é fazer mais pelo povo. É olhar para o povo. Eu não estou vendo ninguém em televisão falar preocupado com o povo do Piauí, que não tem indústria, que não tem agricultura organizada, a não ser nos Cerrados, e não são piauienses, nem foi o governo do Piauí. Os Cerrados são os gaúchos, catarinenses, paranaenses, matogrossenses, paulistas, que lá estão plantando a soja e plantando o algodão. Então eu queria dizer que a presença de Ciro Nogueira
do lado do presidente, o gabinete civil, é ligar, é porta com o presidente da República. É hora de sentar, de fazer uma reunião de alto nível, governador e o ministro, e os partidos. Vamos aproveitar esse momento para unir forças para que o Piauí possa buscar tudo o que ele precisa para o seu apogeu do desenvolvimento. Para o turismo, grandes resorts, como está fazendo o Ceará. Nós não podemos hospedar um voo charter de 400 passageiros, não temos resort para isso. Mas nós podemos buscar verba agora no BNDES, na Embratur, e construir 5, 6 grandes resorts, não só para receber voos charter, mas para receber também, não é, grandes navios, grandes cruzeiros, que traz 1000 turistas de uma só vez. O Piauí precisa acordar para isso. O momento é esse. Ciro Nogueira é ministro-chefe do Gabinete Civil. A sua mãe, no seu lugar, senadora da República. Eu acho que o Piauí nunca esteve tão forte, não é? Tão forte como está agora, nesse momento político em que o presidente da República está precisando de apoio político. E para isso ele pode negociar projetos importantes, competentes, bem feitos, bem planejados para soerguer o Piauí. Vamos buscar o nosso porto de mar no Vale do Timonha. São 7 rios, 4 que vêm do Ceará, 3 do Piauí, que adentram o mar adentro e abrem um vácuo no fundo do mar de 36,85 metros de profundidade. Prestem bem atenção, mais profundo do que Roterdã, na Holanda. Roterdã, na Holanda, que só tem 32 metros de calado, e Itaqui, no Maranhão, que é semelhante ao porto de Roterdã, na Holanda. E o nosso porto de mar, no Vale do Timonha, terá 36 metros de calado, aliás, 36,85 metros de calado, para trazer grandes navios de grande porte. Com isso, o porto do Piauí vai ser o mais cobiçado para trazer as grandes indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia. Por quê? Porque nós estamos mais perto de Miami, mais perto da Flórida, 3.200 quilômetros. Isso derruba o custo frete e passaremos a ter um porto da maior magnitude, mais competitivo do que pensei no Ceará, porque estamos bem mais próximos do mercado consumidor do que os demais portos do país. É o nosso comentário de hoje, parabenizando o Piauí pela escolha de Ciro Nogueira para o Gabinete Civil da Presidente da República, e um recado aos anões da política: parem. Política é grandeza, é planejamento, são projetos consistentes de desenvolvimento. Política é pensar no bem-estar social do povo sem emprego. Vamos aproveitar esse momento e ajudar a explorar as riquezas maravilhosas que tem o estado do Piauí. Para mim, o estado mais rico do Nordeste em potencial hídrico, em potencial de minérios. Mais minérios do que o Piauí, só Minas. Nós temos mais de 100 minérios. Eu aprendi tudo isso nos meus 36 anos de convivência com o grande governador Alberto Silva, de tremenda, saudosa memória. Até o próximo domingo.